Agora a gente começa a fisicona do PSS1 aí, os assuntos da primeira série do ensino médio. O assunto geralzão, assim, o livro que você vai comprar lá para estudar e tal, é chamado de mecânica. Esse é o conteúdo do PSS1. Ele estuda o movimento. Está subdividida em cinemática, que é o comecinho ali, dinâmica, que vai ali das leis de Newton para frente, tem a parte de estática, que é o equilíbrio dos corpos, gravitação, hidrostática e hidrodinâmica. Esse cara aqui, eu vou fazer um xizinho nele aqui, ó. Ele não está dentro do nosso conteúdo programático da UFRR, nem da UER. Ele não está. Graças a Deus, eu ouvi um amém aí seu? Ouvi, beleza. Graças a Isaac Newton, sei lá, e Albert Einstein, não sei qual é a tua crença. Mas a ideia é que esse carinha aqui, hidrodinâmica, ele é meio chatinho, tá? Ele tem umas continhas meio loucas lá. E ele não tá no conteúdo. A gente não vai estudar ele nesse curso. Se você vier atrás de hidrodinâmica, não rolou. Talvez um dia eu faça um curso de hidrodinâmica ali separadinho, lá pra galera que precisa disso aí. Vamos começar com a cinemática. Esse nome cinemática vem de movimento lá do grego, né? Cinemática, ela é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem querer saber o que causou. Quais são os objetos de estudo da cinemática? Distância, né? Comprimento, distância, tempo, aceleração e velocidade. São esses 4 carinhas que a gente vai estudar e aprofundar aqui na cinemática. Conceitos básicos da cinemática, coisas importantes que só a gota para a gente ser feliz. Referencial, coloquei esse como primeiro porque ele é muito importante mesmo. É qualquer coisa que você possa tomar como ponto de referência. Em relação ao referencial, eu sei se você está em movimento, em repouso, sei qual é a sua trajetória quando você anda, sei se você é um ponto material, um corpo extenso. Então, o referencial é um dos caras mais importantes aqui do comecinho da física aqui da nossa cinemática. O referencial pode ser, por exemplo, a tela do meu computador. Em relação a ela, eu posso dizer que eu estou em repouso, porque eu nem me aproximo nem me afasto dela. Eu posso dizer que um carro que passa na rua está em movimento, em relação à tela, porque ele está se afastando da minha tela. Então, o referencial é muito importante. Vamos começar, dentro do referencial, entender esse cara aqui, ó. Ponto material e o corpo extenso. Quem são esses caras? Ponto material é um corpo cujas dimensões não interferem no estudo do movimento. O tamanho do cara não interessa. Por exemplo, eu atravessei andando a ponte sobre o Rio Branco. O meu tamanho, se eu olhar de cima assim, botar um drone filmando toda a ponte do Rio Branco, o meu tamanho é desprezível em relação à ponte. Mas se fosse um ônibus atravessando a ponte sobre o Rio Branco, o drone filmando de cima, o tamanho do ônibus, do caminhão, de um trem, teria que ser levado em conta. Se eu quisesse saber assim, quanto tempo um ônibus demorou para atravessar completamente a ponte dos Macos X? O tamanho desse ônibus iria interferir no estudo do movimento. Então esse ônibus passaria a ser um corpo extenso. Olha que interessante. O mesmo ônibus que é um corpo extenso, se eu pegar em outro exemplo, um ônibus saindo de Boa Vista a Manaus, se eu olhar de cima, assim, Google Maps, o tamanho do ônibus vai aparecer no Google Maps? Não. Então esse ônibus virou um ponto material, porque o tamanho dele não vai interferir no estudo desse movimento. Eu, andando sobre a ponte, eu era um ponto material. Mas se eu falar assim, eu deitado na minha cama, o meu tamanho já influencia. Se eu rolar muito, eu caio da cama. Se eu for muito alto numa cama de solteiro, não cabe, fica lá minhas canelas para fora, meu pé para fora, porque não cabe na cama. Então, ao mesmo tempo que um cara pode ser um ponto material, ele pode ser um corpo extenso. Tudo depende do referencial. Outro, móvel. Quando uma questão fala assim, um móvel percorre uma distância. Um móvel é um ponto material, uma partícula, tomada como objeto de estudo. Pode ser um carro, uma pessoa, um ônibus, um trem, um avião, qualquer coisa pode ser chamada de móvel. É alguma coisa ali que está se movendo ou parte do repouso e começa a se mover. O que seria o repouso, então? Quando é que um cara está em repouso em relação ao referencial? Quando a distância entre ele e o referencial não muda com o passar do tempo. Eles nem se aproximam e nem se afastam com o passar do tempo. E movimento é quando esse objeto em relação ao referencial ou se aproxima ou se afasta com o passar do tempo. Então, se eu estiver no carro, Marina ali está do meu lado, todo mundo usando cinto de segurança, e a gente está andando ali, o carro está 60 km por hora, eu, em relação a Marina, estou em repouso. A Marina, em relação a mim, está em repouso também. A gente nem se aproxima e nem se afasta. Mas, em relação ao ponto de ônibus que está lá fora, tanto eu, quanto a Marina, quanto o nosso carro, estamos em movimento.
De novo, repouso e movimento são conceitos que dependem de um referencial. Trajetória é a linha geométrica que a gente descreve ao se deslocar, ao se mover. Quando eu saio daqui até a sala de exatas, é longe, mas fingindo que eu estou em Boa Vista, saio da minha casa lá em Boa Vista até a sala de exatas. Toda aquela anda, dobra para a esquerda, dobra para a direita, vai, faz curva, sobe, desce, ladeira até chegar na sala de exatas. Toda aquela linha geométrica que eu descrevi ao me deslocar é chamada trajetória. As principais trajetórias que a gente estuda aqui na física são retilínea, circular e parabólica. O que é origem das posições? Sabe quando você viaja de um lugar para o outro, de Boa Vista para Guiana? Né? Você vai lá para Letem. Na estrada tem umas plaquinhas. Quilômetro 10, quilômetro 12, quilômetro... Aquilo ali são as posições. Marco quilométrico. A plaquinha quilômetro zero é o que a gente chama em física de origem das posições ou origem dos espaços. Também tem questão que fala isso. Sempre que falar que um móvel parte da origem dos espaços, você sabe que no início a posição dele era zero, era a plaquinha zero. Origem dos tempos é quando você começa a marcar o tempo de determinado fenômeno e o tempo está zerado. O cronômetro ali que você marcou o tempo que você demora para sair daqui até o seu trabalho, até a sala de exatos, até a sua casa, do supermercado até a sua casa, você vai marcar ali quanto tempo eu levo. Você zera o cronômetro, então ali está a origem dos tempos, é quando o tempo inicial igual a zero. Sempre que eu tratar com uma coisa inicial na física, tem esse zerinho aqui embaixo, ó. T0, tá vendo? Olha a posição inicial ou espaço inicial. Olha o zerinho aqui embaixo, ó. Tá vendo? Indica que é alguma coisa inicial. A posição inicial é a distância do móvel até a origem das posições, até a plaquinha zero, tá bom? E essa posição inicial é quando o tempo vale zero. Pode ser que você saia de uma fazenda até Letem, só que a fazenda fica no quilômetro 10. Então, a tua posição inicial não é zero, é quilômetro 10, posição final é quilômetro 120, sei lá, que é a plaquinha quando chega lá no Bonfim ali, na beirada de Letem. Fechou? Deslocamento. Isso aqui, cara, é importante pra caramba. Tem diferença entre esses carinhas, ó. Deslocamento e espaço percorrido, distância percorrida, ou espaço efetivamente percorrido. Tem muita diferença. Esse cara aqui é um vetor. Esse cara aqui é uma grandeza escalar. Esse cara aqui eu andei de verdade. Esse cara é uma linha reta que liga de onde eu saí até onde eu cheguei. Finge que eu sou um ótimo desenhista de mapa e desenhei aqui Roraima e desenhei aqui o Distrito Federal. Olha que coisa maravilhosa. Saí de Roraima para o Distrito Federal. Só que o voo fez uma curva assim. E cheguei aqui no Distrito Federal. Finge que meu voo fez essa curva aqui. Tá tendo muita turbulência lá, né? Essa linha vermelha é o espaço percorrido. É a distância efetivamente percorrida. Já essa linha rosa, que sai aqui, ó, do meu Boa Vista para Brasília, essa linha rosa é o meu deslocamento. É um vetor. Ele é uma seta que liga a posição inicial, Boa Vista, à posição final aqui, Brasília. Viu a diferença? O que o nosso carro marca quando a gente sai de casa para a sala de exatos e volta para casa? Esse cara aqui. O espaço percorrido ou espaço ou distância efetivamente percorrida. Ele não marca deslocamento, não. Não tem como. Senão, o teu carro era sempre 0 km. Saí de casa, fui para a sala de exatos, voltei para casa, deslocamento nulo. Se o carro marcasse isso, seu carro era sempre 0 km. Ia ser uma benção, né, cara? O que é posição? Posição é aquela plaquinha na estrada que você se encontra. Eu saí da posição 0 e fui até a posição 10. Eu andei 10 km. O que é a variação do tempo? Sempre variação em física é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. É repressada pelo delta, tá bom? A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Por exemplo, saí de casa 8 horas da manhã, cheguei na sala de exatas 8h20. Tempo final, 8 horas 20 minutos. Tempo inicial, 8 horas. Qual foi a variação de tempo? 20 minutos. Foi o que sobrou aí na diferença, a subtração entre o tempo final e o tempo inicial. Agora vamos para esse conceito aqui. Importante demais. Velocidade média. Ou às vezes aparece velocidade vetorial média e a outra é velocidade escalar média. A UFRR já brincou com isso. Teve gente que caiu na pegadinha. Velocidade média é um vetor. Se falar só velocidade, ele está falando desse cara aqui, ó. Setinha em cima, ó. Vetor.
é o deslocamento dividido pelo tempo. ΔS, posição final menos posição inicial, dividida pelo tempo. Já a velocidade escalar média é distância percorrida dividida pelo tempo. É diferente. Qual é o único jeito da velocidade média e a velocidade escalar média serem iguais? Pensa aí. Conseguiu pensar? É só quando você anda em linha reta. E só para uma direção, só para um sentido. Eu estou andando da esquerda para a direita, na horizontal. Sempre, sem voltar, sem parar, sem nada. Andei da plaquinha 0 até a plaquinha 10. Parei. Minha velocidade média, ou velocidade vetorial média, é o ΔS, que foi os 10 km, dividido pelo tempo lá que eu demorei para andar. E minha velocidade escalar média é a mesma coisa. A distância percorrida e o deslocamento coincidem se e somente se você andar numa linha reta e para um único sentido. A velocidade escalar instantânea é quando você está dirigindo, você vê um radar, você dá aquela olhadinha para o velocímetro para ver se você está dentro da velocidade máxima permitida. Como você olha rapidinho, o tempo tende a zero. É isso que quer dizer aqui, ó. O tempo tendendo a zero. Ó. É o tempo tão pequenininho que é quase 0 segundos. E aquela velocidade que olhou naquele instante muito curtinho, naquele tempo muito curtinho, é sua velocidade escalar instantânea. As unidades de velocidade, as mais usuais são metro por segundo e quilômetro por hora. Mas pode ser qualquer unidade de distância, metro, centímetro, milímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, todas aquelas, dividido por qualquer unidade de tempo. Segundos, pode ser até milissegundos, nanosegundos, qualquer coisa assim. Pode ser minutos, dias, horas, semanas, ano, meses, tanto faz. Olha que coisa legal. Para transformar a velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora, eu tenho um número mágico, que é o 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. De quilômetros por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. O que eu quero que você guarde na sua cabeça são duas velocidades bem clássicas que aparecem muito em questões, que são essas aqui, ó. 20 metros por segundo. Se eu multiplicar por 3,6, eu tenho 72 quilômetros por hora. Essas aqui são as que eu guardei na minha cabeça e pode servir para te ajudar quando você não lembra. Pô, multiplica ou divide. Sempre metro por segundo, o módulozinho dele é menor. 20 vira 72, que é o quilômetros por hora. Tá legal? Agora se ligue numa coisa. O que quer dizer uma velocidade de 10 metros por segundo? O que isso quer dizer? Pense aí que eu te respondo no próximo vídeo.